hoje é um momento, mais um daqueles momentos insight. Porém, eu diria mais reflexivo, diligente, porém pausado, embora eu possa me permitir cortes e edições a meu bel prazer, evidentemente. Mas será muito importante manter algumas pausas estratégicas. Hoje eu estou metódico. Será que talvez porque tenha feito prova de filosofia da ciência, me debruçado sobre Foucault, né, enquanto estudava para essa prova? Bem, pode ser. A genealogia da sociedade que, enfim, é um discurso belíssimo, uma teoria belíssima, tem suas características de verdade, a influência de forças coletivas, enfim, que norteiam, na verdade, é quase como uma teoria de tudo do tecido social, né? Faltou explicar isso de maneira dinâmica, porque só o tempo que o cabo leva para criar toda essa teoria já gasta um bom tempo. Essa teoria se espalha, passa a ser um conhecimento, mas não pode ser provada. Logo, não é teoria científica, é filosofia da ciência, mas não tem uma demonstrabilidade tão reducionista que chegue ao nível dos átomos, por exemplo. Então, perde em dinâmica. Vai perdendo a validade, vai perdendo. E aí me veio como insight, indico para vocês, eu vou colocar aqui abaixo o livro onde eu falo a nova forma de olhar. É um fenômeno, tem ocorrido e pode ser muito bem aproveitado. Se aproveitado com amor, amor ao próximo, perdão, compaixão, enfim, com essas virtudes de todo o benefício que se pode alcançar olhando para frente e esquecendo o passado e a culpa. É esse olhar para frente que percebe o futuro, mas não o tem como certeza, é uma probabilidade. E aí entrarei depois em detalhes no livro sobre as camadas e as probabilidades. Mas eu sei para onde ir. Eu vou na direção. E aí tem os tropeços do caminho. E aí tem as espirais, enfim, os modelos espirais. E eu estou fazendo ele linear só por uma questão do arquétipo mesmo, linguisticamente, pedir isso. Aquilo que aponta para frente, esse olhar. E isso faz com que você construa. É o axioma da existência. O ser que não pode ser percebido porque nem o passado pode ser recapturado. Então a gente
já percebe de cara que existe uma direção, existe uma flecha que nos direciona para frente. Embora o modelo do espaço-tempo nos mostre um espaço-tempo completamente caótico e desfigurado. Mas isso não importa. O nosso olhar se mantém naquela direção e às vezes é contra fluxo. E muitas vezes contra-intuitivo. Contra-intuitivo. Mas é um olhar muito mais certo, penetrante, direto. Você sabe a direção. É como se você criasse, porque assim, co-criasse. Você desiste do passado, desiste do que você... É claro que é um exercício, é claro que é uma coisa que não se vive assim, porque você precisa da memória. É um arquétipo, é uma visão arquetípica, que vai além... Inclusive, eu estava explicando Foucault, e por que Foucault não chega ao ponto, ao cerne da questão? Por causa dessa dinâmica. A gente nunca olha a realidade como sendo dinâmica e como tendo uma dinâmica. Então, para a gente ser parado, vamos dizer assim, a gente estar se olhando, a gente tem que se olhar nessa dinâmica. E ela é para frente. E aí a gente só usa a memória quando é lembrado. E é lembrado na hora certa, da coisa certa, e faz a coisa certa, e faz tudo o que tem que fazer. Eu, por exemplo, dando como exemplo o dia a dia. Eu posso solicitar à minha memória as tarefas que eu tenho que fazer. Embora nada do que eu esteja dizendo aqui tenha sido planejado nem escrito. Mas eu estou constantemente solicitando à minha memória palavras para explicar isso que... Vê só, a palavra já é uma coisa inventada no passado. Então, de alguma forma, a gente se prende ao passado só pela palavra, porque a palavra é velha. Embora saída da nossa boca no momento, no imediato, ela vem como nova onda. Entende? Ela vai para frente, como nova onda. É uma palavra nova, mas a configuração da palavra, por exemplo, a palavra palavra, a configuração dela é a mesma. Mas cada vez que eu digo é uma nova palavra. Não é a mesma. É esse olhar para frente que o nosso cérebro tem dificuldade de alcançar. Nosso cérebro, porque ele se distrai no fluxo das informações como elas vêm. Por exemplo, as informações elas aparecem para a gente nas mídias, enfim, e aí nós acompanhamos a mídia e tal, e seguimos o mesmo ritmo daquilo. Nosso cérebro capta e aí pensamos que estamos sendo atualizados o tempo todo. Ou seja, buscamos atualidades, buscamos nos atualizar 24 horas por dia. Nosso cérebro parece que se vicia nessa condição. E nada disso é olhar para frente, é olhar para o passado. Porque a notícia mais nova, ela se baseia num fato passado, que pode ser tipificado em lei e punido diante da Constituição, que é a soberana de uma democracia. O poder soberano de uma democracia, gostaria de falar nesse tema, isso é muito importante hoje em dia. Assim, a gente luta para não viver por debaixo de nenhuma tirania. Essa é a ideia, esse é o sonho da maioria das pessoas, um sonho infantil muitas vezes, porque a gente vai viver abaixo de uma tirania sempre, até que descubra quem somos nós mesmos, nossa vocação real de vida e de existência. Mas enquanto isso, enquanto vamos vivendo, a gente é reprodução de fenômenos. A gente
cai muito na reprodução dos fenômenos que ocorrem com o seu ritmo próprio. Que, inclusive, há um termo bíblico para isso, para quem é cristão, que é chamado curso deste mundo. É basicamente a mesma coisa. É o fluxo que Karl Marx tratou como substrato social, estrutura, superestrutura, enfim. E cada filósofo classificou ao seu modo, mas sempre preso à falta da dinâmica no espaço-tempo, que acompanha a própria percepção do perceptor, de mim, que percebo o mundo através do meu olhar. De mim parte toda essa energia, emana, e o que eu faço é como se eu reverberasse e aquilo atingisse um determinado grupo, e enfim. E o fenômeno social coletivo, por exemplo, a internet é um fenômeno coletivo. Enfim, palavras utilizadas hoje em dia, meio mundo de palavras, tudo são fenômenos coletivos. Mas o olhar que faz a coisa nova a cada instante e nos traz ao presente e cura essa nossa angústia do passado, da culpa e tal, e é uma capacidade que todo mundo tem, é uma capacidade que todo mundo tem, mas o grande problema é que não sabe que tem, e é muito difícil saber que tem. Apesar de ser simples, é complexo porque estamos no lodo da complexidade, lá no fundo do lodo da complexidade, tentando sintetizar. Por isso que existe uma busca humana, que é a teoria de tudo. A teoria de tudo é a ideia de sintetizar em uma teoria humana, ou seja, uma teoria do ser humano, o próprio ser humano, ele mesmo, com suas próprias mãos, criar uma teoria que unifique tudo e explique tudo. O que é impossível. Há um abismo entre essa capacidade e o racionalismo puro, que é incapaz de atravessar a barreira do absurdo. Olhar para frente, esquecendo do passado e dos traumas, das culpas, que só refazem todo. Por isso que a pessoa tem aquela síndrome do Sísifo, de estar realizando um trabalho que não tem resultado e fica naquele ciclo eterno, que reproduz o ciclo eterno de bem e mal, yin yang, enfim, essas coisas. O olhar para frente faz tudo novo e é infinito. Ele está para além do absurdo. Isso aí você já tem que tratar. Leia Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Vou escrever o nome dele aqui embaixo. Qualquer obra dele, ou um resumo dele, e da teoria do absurdo, é interessante. Antiquado, né, já superado em muitos aspectos, pode ser muito refutável, mas com algumas verdades, algumas essências que assim permanecem até hoje. Por isso eu recorro muito a Kierkegaard. E grandes pensadores aí seguem, porque assim, seguem não, perdão, seguem, que seguem. Grandes pensadores utilizam, recorrem ao pensamento de Kierkegaard, porque que eu, um Zé Ruela qualquer, não faria o mesmo, né? Só que Kierkegaard consegue superar os próprios pensadores que recorrem a ele. É incrível. E ele no passado, ou seja, é fenomenal. E tentar resolver essas questões em um sistema seria necessário e seria atribuído a um indivíduo
ter descoberto a teoria de tudo, do universo inteiro. O que é de uma arrogância incrível, porque nem saímos do sistema solar para fotografar ele de fora para dentro, muito menos da galáxia para fotografar ela de fora para dentro. Ainda não somos nem capazes de teletransportar uma pizza. O que eu não creio que seja impossível. A física quântica está aí, os computadores quânticos, trabalhando com base em fenômenos que não são explicáveis pela teoria. Porque tem a teoria quântica, mas a teoria quântica ela não fecha com a teoria gravitacional, nem fecha com a teoria da relatividade completamente, e muito menos com a teoria newtoniana, que é... E aí há um problema, porque todo mundo pensa que assim, a teoria elas foram evoluindo. E na verdade não. São teorias distintas que precisam ser unificadas. E mesmo que essas sejam unificadas, há um grande problema. Por que não outras? Por que não infinitas teorias? Eu posso criar uma teoria agora, então. Basta que eu possa demonstrá-la por enquanto. Por enquanto é difícil a demonstrabilidade, mas qualquer dia desse pode ser fácil demonstrar qualquer coisa. Isso não explica quem somos. Não explica. Então, de que serve? De pura arrogância. Eu sou Deus, o criador disso aí, dessa teoria. Nunca vai existir porque nunca vai ter uma mente só, pensante humana, um cérebro humano, para construir uma teoria que unifique todas as teorias de tudo. Mas pode haver teorias que unifiquem várias coisas e que deem ideia de tudo, pareçam tudo. Por exemplo, se eu olho para mim, eu pareço tudo. Eu me pareço completo, não é verdade? Eu olho para o meu corpo e digo, não, estou completo, 2 braços, 2 pernas, mas eu não estou completo, porque eu estou andando no espaço-tempo, estou movimentando, então existe o meu instante após instante, e morre o passado, o que morreu, morreu. Então, meu amigo, a gente nem está parado no espaço-tempo, nem está completo. Avalie o que a gente projeta para fora, que a gente capta com o olhar. Então, as únicas coisas que a gente sabe e sempre intui, todas as tradições da humanidade, do planeta, intuem. E que a única coisa que faz com que a gente se mova e tenha vontade, desejo, vontade, mas muito mais do que desejo, vontade de seguir adiante. Por mais que vão passando os anos, a pessoa vai resistindo e ultrapassa todos os limites e chega sempre mais longe. O que dá essa vontade, o que dá esse impulso? Porque muita gente desiste da vida, ou fica presa no ciclo, e, enfim, no ritmo do fluxo, e pronto, e vai só na onda. O que faz a gente querer pensar diferente sempre são os mesmos princípios que nortearam toda a história da humanidade. Amor, empatia, compaixão, misericórdia, perdão. Esquecer o passado e olhar para frente, esquecer a culpa. Quando eu tiro o pacote da culpa das costas de qualquer um, eu tiro das minhas. A força disso é só experimentando. Aí a pessoa experimenta uma vez, acha legal, mas não se lembra e se fode da próxima vez. Toma no cu de novo, porque se esquece. É um ensinamento que é um treinamento do cérebro e um alinhamento também. É difícil, é complexo. E envolve teoria quântica. Eu não estou com saco para explicar teoria quântica. Ficamos por aqui, por hoje. E
Um beijo. E o que der para entender daí, entendam, porque entendedores entenderão. Falou.